Boa tarde mais uma vez, queridos ouvintes. Nós estamos no programa No Compasso da Graça, programa da Igreja Batista Central de Três Pontas. Nós acabamos de ouvir uma canção que diz que nós louvaremos ao Senhor, não importam quais sejam as circunstâncias. Você está mesmo disposto a louvar ao Senhor, independente das circunstâncias? Você está disposto a crer que Ele está com você, independente da situação que você está vivendo? Pois é, hoje nós vamos refletir acerca daquilo que nós precisamos fazer para que o reino de Deus possa estar regendo a nossa vida. E eu quero convidar você a refletir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Esse texto diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então nós estamos ouvindo aqui a palavra dizer que desde os dias de João Batista. Quais eram os dias de João Batista? Eram os dias em que o anúncio do Evangelho de Jesus estava sendo pregado por meio da pregação de João, quando ele estava chamando o povo ao arrependimento. Então o texto diz que desde os dias de João Batista, ou seja, a partir do momento em que João Batista começa a chamar o povo para o arrependimento, ele está dizendo que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mas vamos refletir sobre o que é este reino, sobre o que nós estamos falando quando dizemos que o reino é tomado à força. Que tipo de esforço nós precisamos fazer para tomar posse do reino? Antes de mais nada, nós precisamos saber o que é este reino. E aí, se nós formos mais adiante na nossa Bíblia, abrirmos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 17, nós vamos ler o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Até aqui. Então nós vemos lá no versículo 17, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós temos estas coisas regendo a nossa vida, o reino de Deus está regendo a nossa vida. Mas para nós permitirmos que o reino de Deus reja a nossa vida, que ele governe a nossa vida, nós precisamos nos esforçar para viver a justiça, a paz e a alegria que nós só encontramos no Espírito Santo. E aí, queridos, eu quero falar com vocês também sobre cada uma dessas características do reino. Porque a justiça, a paz e a alegria, elas não são coisas terrenas. E aqui também está dizendo que não são coisas da nossa alma, mas são coisas do Espírito. E aí a gente volta lá na canção, que nós louvamos ao Senhor independente das circunstâncias. Porque muitas vezes a nossa alma
ela pode estar angustiada, ela pode estar aflita. Os nossos sentimentos, eles podem estar numa constante ebulição, mas o nosso espírito, ele precisa estar em justiça, ele precisa estar em paz e ele precisa estar em alegria. Então nós precisamos fazer um esforço para que estas coisas se manifestem na nossa vida. O que é a justiça? Andar em justiça é andar em conformidade com o padrão divino. Não é com usos e costumes, não é com maneira de homens disciplinarem um povo, não é isso. Mas existe um padrão no céu, existe um padrão de Deus para os homens. E nós, quando andamos segundo este padrão, nós estamos andando em justiça. É o reino de Deus regendo a nossa vida. E isso requer uma transformação interna, não uma transformação externa. Não é que você decidir manifestar o reino e aí você resolver mudar o seu cabelo, mudar as suas roupas, mudar as suas unhas, né? As mulheres que gostam de ter as suas unhas, né, com cores. Isso não tem nada a ver com justiça. Mas o padrão que Deus está dizendo, que Paulo escreveu aqui para os romanos, é um padrão segundo a justiça de Deus. É você não querer para o outro aquilo que você não quer para si. Este é o padrão divino de justiça. Então é uma transformação interna. Aquilo que você pensava de forma má, de forma ruim, agora com Cristo na sua vida, com o Espírito Santo te regendo, você não quer mais. E aí temos também a paz. O que é a paz? A paz é uma relação harmoniosa com Deus e os homens. Quando nós vivemos de forma harmoniosa, nós vivemos em paz. Nós muitas vezes achamos, né, quando a gente vai para o Evangelho, quando alguém apresenta o Evangelho para a gente, ou quando a gente ouve algumas coisas a respeito do Evangelho, muitas vezes nós achamos que o Evangelho é uma indústria tabajara. Alguém se lembra das indústrias tabajara? Que lançavam produtos e diziam, seus problemas acabaram. Não, o Evangelho não é uma indústria tabajara. Quando você vai para o Evangelho, os seus problemas vão continuar lá, só que com uma diferença. As suas lutas, elas agora vão ser atravessadas em paz. Pode ser até controverso, a guerra com paz, mas é isso que é o reino de Deus, é paz em meio à guerra. Mesmo que você esteja passando por lutas, mesmo que você esteja passando por tribulações, por provações, o seu espírito deve estar em paz, na certeza de que Cristo já venceu todas as coisas e por meio de Cristo você também vai vencer, você vai passar por esse lugar de problema, esse lugar de confusão, esse lugar de situações contrárias. Então as suas lutas, elas continuam quando você vai para o Evangelho, só que agora você tem um aliado fortíssimo que te garante a vitória no final do processo. Então você precisa se esforçar para viver em paz com Deus, viver em paz com as pessoas, para que o reino de Deus esteja governando a sua vida. E em terceiro lugar, a alegria. Alegria, queridos, é o resultado positivo de viver alinhado com o Espírito. Quando nós andamos alinhados com o Espírito, a nossa alegria, ela é constante, porque nós temos a convicção de que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos, já foi concedido para nós por meio da cruz de Jesus e agora por meio do governo do Espírito.
Então, não é você negligenciar a sua alma abatida, não é você negligenciar uma situação de tristeza, não é você negligenciar, por exemplo, um luto, mas é você saber que independente dessas coisas, o Senhor está contigo. Ele está com você, Ele te toma pela mão e te diz para você não temer. Isso é motivo de alegria. Isso é resultado de uma vida alinhada com o Senhor. Não importam as circunstâncias, eu vou louvar ao Senhor com alegria, porque o mais difícil, não é nem o mais difícil, é o impossível, Ele já fez, que foi entregar a sua vida na cruz, derramar o seu sangue precioso lá no Calvário e ressuscitar, para que nós fôssemos mortos com Ele, ressuscitados com Ele também, e vivêssemos a eternidade. E nós já começamos a viver essa eternidade quando nós entendemos o plano da salvação, o plano da redenção. Então a nossa vida, ela precisa ser uma vida de celebração, uma vida de alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos alegra. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos nos esforçar para agradar ao Senhor. Isso não quer dizer que você precisa fazer sacrifícios, você precisa fazer coisas para agradar ao Senhor. Mas quando você se esforça para andar com Ele, para entender as coisas dEle, para receber as coisas dEle, quando você se esforça para ter na sua mente a convicção que há no seu espírito, então você alegra ao Senhor. Quando você confessa que Ele é Senhor da sua vida, que fora dele não há outro, você está agradando ao Senhor. E por causa dessa alegria, você é fortalecido por Ele. Então, veja como é uma dinâmica no reino. Você se alegra em Deus, aí você alegra a Deus e Ele te fortalece. E por você estar fortalecido, você se alegra. E alegra ao Senhor e Ele te fortalece. E é uma continuidade. Quanto mais você alegra o Senhor, mais fortalecido você fica. Quanto mais forte você está, mais alegre você fica. Quanto mais alegre, mais você alegra o Senhor e mais forte você fica por causa disso. Então, veja que o reino de Deus, ele é tomado à força, ele é tomado por esforço. Você precisa se esforçar para viver a vida plena e abundante que o Senhor nos dá. E isso muitas vezes, querido, implica, sabe no quê? Você ter que fazer um esforço para deixar a tristeza de lado, para viver em alegria. Você vai ter que fazer um esforço para deixar a luta de lado e viver a paz. Você vai ter que fazer um esforço para deixar a injustiça de lado, para viver a justiça de Deus. Queridos, não há nada mais precioso na nossa vida do que termos a convicção de que o reino de Deus é que rege a nossa vida. Nós estamos em ano de eleições, um ano que para muitas pessoas pode ser um ano tenso, pode ser um ano em que muitos vão querer tirar vantagem, tanto o candidato quanto o eleitor, em busca daqueles que vão governar a nossa nação, o nosso estado. Mas, queridos, a nossa vida, ela só pode ser governada pelo Senhor. É o reino de Deus quem governa a nossa vida. E fora dele, nenhum governo vai nos levar à redenção, a total redenção, quando Jesus vier e estabelecer definitivamente o reino, e nós reinaremos com ele. Então, a salvação, ela é de graça, mas o reino
é tomado à força. Você precisa se esforçar para viver em paz, em justiça, em alegria, porque aí sim o reino vai governar a sua vida. E eu quero nessa hora, meu querido, orar com você, alinhar por meio da oração o nosso coração com o Espírito de Deus, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e declare isso. Pai, hoje eu entendo que o reino do Senhor é tomado por esforço. E se eu quero me apoderar do teu reino, eu preciso me esforçar para viver a justiça, a paz e a alegria que só o Espírito Santo pode me dar. Só nele eu encontro essa paz, essa alegria e essa justiça. Que em nome de Jesus a minha vida encontre sempre a alegria de servir ao Senhor e de buscar o governo do reino de Deus sobre a minha vida por meio do Espírito Santo. Que nesta tarde eu possa experimentar de diversas formas o teu reino, a justiça, a paz e a alegria movendo a minha vida, para que o Senhor se alegre e me fortaleça em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra no seu coração, querido. Medite sobre ela e se esforce para viver sob o governo do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.